Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos dar início a mais uma aula da Escola Dominical, né? A aula passada foi muito boa, agradeço demais, né, a ajuda que todos deram. E vamos lá, iniciar um novo assunto, então, tá? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o exílio, né, do povo de Israel, né? O exílio imposto pela Babilônia, não é? E o porquê que ele aconteceu, certo? Mas antes da gente iniciar a nossa aula, vou convidar você para estar fazendo uma oração. Coloque uma pausa aí no vídeo agora, né? Se coloca em atitude de oração, né? Coloque na presença de Deus seus pedidos, né? Temos a certeza que Deus está conosco. Coloca na presença dele também seus agradecimentos, porque ele tem sido maravilhoso em nossas vidas, né? E por tudo de bom que ele fez durante essa semana e por toda a proteção que ele nos dá, tá bom? Dá um pause no vídeo, faz a sua oração e a gente volta logo logo, tá bom? Amém, amém. Obrigado pelas orações. E vamos lá dar início a mais uma aula de escola dominical. É, Agora sim, todos juntos, na presença de Deus, né? Depois de termos colocado na presença dele os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, né? E que Deus, né, nos dê sabedoria e entendimento para que hoje a gente possa aprender mais sobre a palavra de Deus e que tudo seja feito conforme a sua vontade, certo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o cativeiro e libertação do povo de Israel, né, durante o exílio imposto pela Babilônia, certo? Nosso texto base tá em 2 Samuel, tá? Capítulo 7, versículos 12 até o 17, certo? Eu vou ler aqui com vocês. Se você preferir, você pode dar um pause e ler na sua Bíblia. Procura aí. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar a minha leitura, né? Ou se preferir apenas ouvir, né? Veja o que é melhor para você. O importante é estar conectado e ouvir a palavra e entender ela, tá bom? Antes de fazer a leitura, um pequeno contexto, né, do que nós vamos ler, né? É, Aqui, tá? O profeta Natan revelando a Davi, né? Davi tinha a vontade de construir o templo, né? A Deus, e Deus, através do profeta Natan, revela ali a sua vontade a Davi, tá? Então vamos lá. Comecemos então a leitura lá no versículo 12. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei, e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei, como um pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. Natan contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Então, pessoal, o que aqui a gente tem neste contexto aqui, né? Conforme eu falei, é o profeta Natan falando com Davi, né? Melhor, corrigindo, né? É Deus falando a Davi através do profeta Natan. Davi queria construir o templo e ali Deus revela para ele que ele não iria construir um templo, né? Que não seria Davi o construtor, mas sim o seu filho, né? Que viria a ser o próximo rei, né? Que foi Salomão. Então o que acontece aqui? Deus promete, né, um sucessor para Davi. Diz também que a sua dinastia, né, que a sua
real ali, a questão dos reis e dos filhos. Então a dinastia de Davi não terminaria como a de Saul, né? Lembra que Saul, então Deus tirou Saul, né, do reinado, permitiu que ele saísse e escolheu Davi. Davi é o rei segundo o coração de Deus. O trono de Davi ali, né, nessa revelação, Deus está afirmando que o trono dele será firmado para sempre, né? A dinastia de Davi, tá? Aí o que, que aconteceu? A dinastia de Davi, ela existiu ainda por 400 anos. Após esse episódio, né, mais 400 anos aí houveram reis, né, descendentes de Davi, né, que estiveram sobre a liderança do povo. Porém, esta dinastia teve um fim. E esse fim, ela se encontra no exílio da Babilônia, que é o que a gente vai conversar agora um pouco mais, né? E por que que essa dinastia teve fim, né? Porque houve negligência dos reis, dos sacerdotes, do povo, tá, em cumprir a aliança. E o exílio, tá, na Babilônia foi o castigo da aliança. Bom, aqui a gente tem uma pequena tensão no que a gente lê no texto e no que aconteceu, né? Porque a dinastia de Davi, Deus promete que seria para sempre, né? E houve essa quebra, né? E aí, Deus quebrou a promessa? O que, que você acha? Né? É o que a gente vai estudar um pouquinho mais, né? Para que a gente possa chegar, né, numa conclusão se Deus quebrou ou não quebrou essa promessa, porque ele havia dito que Davi, que a descendência de Davi duraria para sempre, né? A dinastia dele seria para sempre. O que, que aconteceu, né? Por que houve então o cativeiro? Por que houve então essa cessão, né? Essa quebra? Vamos lá. Conforme eu já falei, tivemos aí a questão da quebra, né, da aliança de forma negligente, né, pelos sacerdotes, pelos reis, certo? Como Israel caiu, né? É importante a gente entender aqui como que houve, né, como andou os reinados desde Saul, né, até a queda da Babilônia. Então, como eles caíram, né? Em princípio, os reis deveriam governar com retidão e com bondade, né? E se a gente for pegar um pouco na história, o que, que aconteceu? O primeiro rei foi Saul, escolhido pelo povo, falhou. Falhou financeiramente, falhou espiritualmente. O segundo rei, que é Davi, que é o rei segundo o coração de Deus, este rei teve prosperidade financeira, espiritual, né? Territorial. Então o que aconteceu? Davi venceu inimigos, né? Conquistou territórios. Dessas conquistas ele conseguiu riquezas, mas não só pelas conquistas, né? A forma de governo de Davi é, 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 resultou como prosperidade, né? Em riquezas também para o povo, né? E acima de tudo houve também um progresso espiritual, né? De todo mundo ali, certo? E aí chegamos ao ponto onde Deus, muito feliz ali com o reinado de Davi, né? Através de Natã, faz essa revelação para Davi. E na sequência temos então Salomão, que é o filho de Davi. Este sim, conforme o profeta tinha revelado, construiu o templo, né? Só que aí o que, que aconteceu? Depois de Salomão, tá? É, o povo se afastou, o povo, o rei e os sacerdotes se afastaram do Senhor. Começaram a profanar o templo, né, com atitudes não corretas e chegaram até a cultuar
outros deuses, né, como os deuses cananeus. E aqui a gente tem, daí, né, vamos dizer assim, o exílio do povo da Babilônia. E aí a gente tem a pergunta que eu fiz lá atrás. E aí? A promessa de Deus foi quebrada? Deus quebrou a promessa? Veja bem, a questão aqui é que assim, temos duas coisas. Primeiro, o trono terreno e o trono espiritual. A promessa de Deus é o trono espiritual, tá? Que esse trono espiritual perdurar, iria ficar, né, para sempre, né? E está até hoje. E nesse trono está Jesus Cristo, né? Que é também descendente de Davi, como a gente viu na aula passada. Por isso que essa aula é muito importante, porque ela tem uma ligação forte com a aula passada. É importante entendermos isso. Mas a questão é, a promessa de Deus foi quebrada? Não. Se a gente voltar no texto e olhar ali no versículo 14, quando Deus está falando com Davi, né? E contando que está falando ali, né? Da descendência de Davi, não só de Salomão, mas de todos os outros que continuariam. O que Deus fala ali? Vamos lá. No versículo 14, ele está dizendo assim: eu serei o pai dele, deste rei. Ou seja, né, a sequência de rei. Eu serei o pai dele, tá? E ele será meu filho, ou seja, esse rei. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga o filho. Então aqui a gente consegue ver que se houvesse uma falha neste rei, nesses filhos, né, de Davi que continuariam ali o trono terrestre, né, o trono físico e não o trono espiritual, Deus os castigaria. E não só o rei errou, como os sacerdotes, como o povo também errou, né? E aí veio a questão do exílio. Mas a gente continuando a ler, né? A gente vê a ligação, né, disso tudo. O versículo 14, falando que se houver erro, vai haver o castigo, e o castigo foi a Babilônia, né? O exílio. Mas quando a gente vai pro 16, aí ele fala do que eu estou falando aqui, do trono espiritual. Você sempre terá descendentes. Davi, você sempre terá descendentes. E eu farei com que o seu reino dure para sempre. O seu reino espiritual dure para sempre. Certo? E sua descendência real, né? Real de linhagem, né? Nunca terminará. Por quê? Porque Cristo está sentado nesse trono espiritual. Então aqui a gente tem que entender isso, tem que separar que existia o trono espiritual, trono terreno, e existia também a questão seguinte, ó, se o povo, se os reis ficarem no caminho, talvez até esse trono terreno ou esse trono espiritual pudesse ser na terra, né, por muitos e muitos anos. Mas essa aliança foi quebrada. E não foi quebrada por Deus, foi quebrada pelos homens. E Deus deixou muito claro que se houvesse essa quebra, se esse rei falhasse, então ele iria castigá-los, tá bom? E por isso, agora a gente vai estudar agora na sequência o que aconteceu, que é o castigo, que é exatamente o cativeiro na Babilônia. Então vamos lá. Então houve o cativeiro da Babilônia, houve o exílio. Espiritualmente a gente já estamos embasados, né, do porquê isso aconteceu. Mas agora a gente vai fazer um paralelo histórico, tá? Do que vinha acontecendo, porque tudo isso que historicamente aconteceu foi permitido por Deus, né? E os motivos já foram aqui explicados. Então o que aconteceu? O Israel, né, se perverteu, não começou a não seguir as orientações, começou a quebrar a aliança. Isto incomodou a Deus, né? E como Deus havia prometido, lá no versículo 14, que ele iria castigar.
essa descendência de Davi, caso isto ocorresse. Então a gente sabe que isso vai ocorrer, tudo permitido por Deus. Historicamente, o que estava acontecendo ali no mundo? Babilônia era um grande império na época e começou uma campanha rumo ao Ocidente. Tá? Então ela resolveu avançar sobre alguns povos, algumas nações, entre elas a Palestina. Quando a Babilônia foi à Palestina para fazer essa conquista, o Egito ficou preocupado, né, e se posicionou para defender. Tá? Então o que aconteceu? Por que o Egito se posicionou para defender a Palestina? Porque a Palestina era, digamos assim, um território do Egito. Por quê? Porque pagava tributos ao Egito. Então o Egito viu essa movimentação da Babilônia, pensou assim, poxa, se a Babilônia vir aqui, né, na Palestina, conquistar esses países, eles vão parar de pagar tributos a mim. Então o Egito, opa, vamos lá para a Palestina, né? Vamos lá para a Palestina defender o pessoal, né? Afinal eles pagam impostos para isso, né? Por que a gente paga imposto para o governo, né? Hoje nós, né? Seres normais. Por quê? Porque a gente quer saúde, a gente quer educação, né? Então a gente paga um imposto alto por isso. E temos, né? Bom, fica aí, cada um faz a sua avaliação. Mas assim, na época, então, que é a parte da história lá, né? é, o Egito foi defender a Palestina. Afinal, né? A Palestina pagava esses tributos. E aí o que aconteceu? Babilônia botou o Egito para correr, literalmente, como se fosse naquela guerra. Eles começaram a brigar. Babilônia deu uns cascudos ali no Egito. O Egito viu que não ia aguentar. Opa, vou correr para minha casa. E foi isso que aconteceu. O Egito saiu ali do exército do Egito. Opa, vamos voltar para casa, vamos correr, porque deixa quieto a Palestina aqui. E o Egito, a Babilônia, quando viu que estava ganhando a guerra e viu o outro correndo, o outro que faz? Ficou grande, né? Falou, vamos atrás do Egito, vamos lá, vamos descer a lenha no Egito enquanto ele está correndo. E foi isso que aconteceu. E por um determinado caminho, a Babilônia correu atrás do Egito, o Egito daí, a Babilônia, deixa eles que vão para casa. Deixa eles para casa, vamos lá e vamos retornar para o nosso território lá, que seria a Palestina, né? Então, neste retorno dessa corrida que eles deram atrás do Egito, que não chegaram aí até o Egito, aí começa a complicar o lado para Jerusalém. Aí que Deus começa a mover e permitir que Israel começasse a sofrer, né? Então, nesse retorno, a Babilônia passou por Jerusalém. Passou e passou com muita força. Na época, era o rei Jeoaquim, tá, que estava no comando. A Babilônia passou, olhou e foi nessa época que ela recrutou Daniel e mais alguns, né? E aí a gente pode ir lá e ler o capítulo de Daniel, a gente vai ver esse contexto lá, né? Para levá-los para servir a Nabucodonosor, né? O rei Jeoaquim, tá, conseguiu manter o seu reinado, né? De que forma? Da mesma forma que a Palestina fazia com o Egito, ou seja, pagava tributos. Então, o rei Jeoaquim viu que o Egito já tinha levado um corridão, né, nessa briga. Ele passou por lá, Babilônia com a sua força, com seu exército, passou por lá. Quero esses caras aqui, quero Daniel, quero esse pessoal aqui. Vou levar essa turma aqui, tá? Veja só, já permitido por Deus. Tudo sobre o controle de Deus. Por que, Daniel? Porque aí a gente começa a ver lá tudo que Daniel fez, né? E de que forma que Daniel defendeu a palavra de Deus lá na frente, né? Daniel na cova dos leões, Daniel na fornalha. Aí a gente tem toda essa questão aí. E de como eles começaram a ser bem vistos pelo rei da Babilônia. Então, Jerusalém não foi derrotada, não teve guerra, né? Não teve nenhum tipo de afronta, mas ela começou a se sujeitar à Babilônia, tá? Teve que pessoas foram para lá e ela começou a pagar tributos para exatamente
para que a Babilônia mantivesse Jerusalém ali quietinha, né? Aí o que que acontece? Aí entra um pouco aqui o profeta Jeremias na história. Jeremias começa a ver essa coisa toda, né, e começa a receber sinais de Deus de que isto está ocorrendo porque o rei, né, Joaquim, junto com os sacerdotes, junto com o povo, não estavam cumprindo as promessas da aliança. O que Jeremias faz? Jeremias pega os sacerdotes, leva ao vale de Inom, lá aonde o povo de Israel estava oferecendo sacrifícios humanos a Baal. Olha só. Então, assim, o povo estava errado, começou a fazer coisa errada, a oferecer sacrifícios humanos, que a gente já viu que não pode, teve uma aula aí que a gente viu que não pode, e servir a Baal, então, pior ainda, né? E aí, Jeremias leva o povo lá, e quebra um vaso de barro, né? E diz que Jerusalém será despedaçada como aquele vaso, né? E que aquele vale aonde Jeremias levou os sacerdotes para que tentassem abrir os olhos deles, né? Para que eles tivessem uma mudança de atitude. Jeremias ainda falou: esse vale aqui ainda vai ser um cemitério, né? Onde muitos do povo de Israel vai ser aqui sepultado. Aí o que aconteceu? O povo continuou ali, né? Já estava sofrendo com essa questão da Babilônia, ainda era um exílio mais ali financeiro e de algumas pessoas que foram levadas para lá. E aí houve uma segunda deportação no reinado de Israel. Essa segunda deportação, tá, ocorre com o filho de Jeoaquim, o Joaquim, é muito próximo ali. O que acontece nessa segunda deportação? Então, o Jeoaquim, que era o primeiro rei, começou a pagar tributos para a Babilônia. E o Joaquim, seu filho, falou: por que a gente está pagando esses tributos aqui? Não vamos pagar mais. Não vamos pagar mais. Ó, Babilônia, não vamos pagar mais. Isso aqui está sendo uma exploração. Cansamos dessa brincadeira. Aí o que a Babilônia faz, então, com o rei Joaquim e com o povo também? Ah, é? É assim? Então vamos mostrar um pouquinho da força aqui da Babilônia. A Babilônia chegou lá, né? Capturou reis, capturou nobres, capturou guerreiros, artífices, muitas outras pessoas ali do povo, né? Ferreiros, artesãos, agricultores, foram lá, pegaram uma turma toda e levaram embora para a Babilônia, né? Agora olha só, junto com essas pessoas foi requisitado também o profeta Ezequiel. Ezequiel já tinha consciência do que estava acontecendo e que ele tinha sido escolhido para essa deportação segundo a vontade de Deus, assim como Daniel também, né? E que tudo isso fazia parte dos planos de Deus. Ezequiel, então, tinha a noção de que ele foi escolhido ali para levar a palavra de Deus àqueles que estavam deportados. Olha só que legal isso tudo, né? Porque a gente tem o contexto histórico, o contexto político, né? Contexto geográfico, o contexto das guerras ali acontecendo, e na outra mão paralela a gente vê como que Deus faz a sua vontade acontecer, né? Em cima disso tudo. Então a gente pode estudar isso pela linha histórica, que é a verdade, e também pela linha espiritual, que também é a verdade. E como que Deus é o comandante deste caminho todo, né? Olha só que legal isso. Mas Ezequiel tinha certeza de que ele estava indo para levar a palavra de Deus aos deportados, a levar uma palavra de esperança, de força, de ânimo e de que as coisas iriam mudar. Então, chegamos na terceira deportação. A primeira, no rei Jeoaquim, onde foi uma deportação teoricamente mais tranquila. A Babilônia chegou lá e falou: ó, gente, a gente quer vocês, queremos o imposto, todo mês vocês vão pagar, tá beleza para vocês? Porque se não tiver, leva tudo certo, vai lá,
pode ir. Tivemos a segunda, né, onde o filho de Joaquim, o Joaquim, se rebelou, falou, por que nós estamos pagando esses tributos? Por que a Babilônia vem aqui, leva todo mundo embora, né? Vamos parar com isso. E aí tomaram um corretivo, né, da Babilônia, falaram, gente, vocês não são tão grandes assim, né? Vamos lá, devagar com a situação. E chegamos na terceira, tá? Antes da gente falar da terceira, é importante assim, a gente começou a falar de alguns profetas, né? Jeremias, o Ezequiel. E aí o que acontece? Ezequiel foi para Babilônia para levar a palavra, né, de ânimo, a palavra de Deus para os deportados. Jeremias ficou. E aí Jeremias continua revelando a palavra de Deus e a vontade dele para que o povo, ou para que o rei, né, para que os sacerdotes entendessem que eles estavam errados e que tudo aquilo estava acontecendo porque eles estavam errados, eles não estavam cumprindo a vontade de Deus. Então o que Jeremias faz? Jeremias disse que Nabucodonosor era um instrumento de Deus e que as nações deveriam se submeter a ele voluntariamente, né? Porque enquanto não houvesse a mudança de atitude, né, era isso que ia acontecer. Nabucodonosor iria continuar imprimindo sua força, né, em cima dos povos, inclusive o povo de Israel. Aí aparece um falso profeta, o profeta Ananias, o falso profeta Ananias. E ele diz que o jugo da Babilônia, o jugo babilônico seria quebrado e Jerusalém seria liberta em 2 anos. E Jeremias diz exatamente o contrário. Jeremias diz que o exílio vai durar 70 anos. E aí o rei, né, na época, o Zedequias, em vez de ouvir Jeremias, prefere ouvir o falso profeta Ananias. Aí o que acontece? Então aqui a gente tem, novamente, o momento espiritual, o profeta e o falso profeta. E agora a gente tem aquele momento político, aquele momento histórico acontecendo. Aí o que acontece? Babilônia está lá, continua firme e forte, impondo, né, a sua força, né, cobrando seus tributos. E aí o seguinte, o Egito já tinha levado um corridão lá no começo, tal, perdeu os territórios. E aí o Egito fala assim, pô, tá na hora da gente acabar com essa história aí. Babilônia tá achando o quê? Tá achando que vai ficar aqui, vai ficar mandando todo mundo, cobrando tributos. Não, 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 não. Vamos, vamos Vamos pra briga de novo. Cansamos dessa história. Tá na hora de enfrentar a Babilônia de novo. E o que o Egito faz? O Egito se une novamente a algumas nações da Palestina. Eles começam a articular politicamente ali. Ó, vamos fazer o seguinte: vamos unir meu exército com o seu. A gente vai para cima da Babilônia, vai dar certo. E aí o que o rei Zedequias vê nisso tudo? Opa, ele vê o povo ali, o Egito se movimentando com a Palestina, falou: opa, os caras vão ficar forte agora. Eu acho que eu vou para cima deles também. É hora de ficar, né, com essa turma aí. E aí, Zedequias tem 2 palavras ali para ouvir. Uma que é de Jeremias, que fala que o exílio vai durar 70 anos, e outra do falso profeta Ananias falando que Jerusalém vai ser liberta em 2 anos. Aí, ouvindo isso, o que é mais fácil a gente ouvir? A verdade de Deus ou a verdade que a gente quer ouvir? Isso é muito comum quando a gente faz um pedido para Deus. Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus e a gente coloca isso em oração e fala que vai ouvir a vontade de Deus, mas no fundo a gente quer ouvir a nossa vontade, né? E foi o que aconteceu ali. Então Zedequias faz o quê? Beleza, ó, Egito, mas o pessoal da Palestina, vamos junto. Acabou aqui para Babilônia. Já era. E aí vai, então, toda essa frente guerrear contra a Babilônia. Então tá todo mundo lá, pronto. E aí o que acontece? Babilônia, vocês estão armando contra mim? Vocês estão fazendo uma frente contra mim? Vamos ver quem manda nessa história toda. E aí Babilônia invade novamente Jerusalém e aí invade com violência.
aí invade, captura Zedequias, mata os filhos dele, né? E impõe ali a mais dura deportação, que foi uma deportação mais violenta, né? Em Jerusalém. E é aquilo que a gente está falando, né? O que eu quero ouvir de Deus? Eu quero ouvir a verdade, o que Deus está me falando, ou quero ouvir o que o meu coração de carne quer que eu ouça? Porque quando isso acontece, vai acontecer o que aconteceu com Zedequias. Na nossa vida se aparece duas verdades. Duas verdades não, né? Mas dois princípios. Um é a verdade, outra é a falsa verdade, que foi a questão do falso profeta. Zedequias, qual que é o mais fácil aqui? O mais fácil é este caminho. É esse aqui que está certo, né? E pagou um preço alto por isso, né? Pagou um preço alto e ocorreu a terceira deportação de Israel, né? Aí foram mais gente capturada, mais gente foram para o exílio e Israel continua sofrendo. E sofre por quê? Porque saiu dos caminhos do Senhor e ela precisa urgente voltar para o caminho correto. Então a gente tem aqui, né, todo esse contexto da do cativeiro, né, babilônico imposta a judeus. Né? E a gente viu já lá atrás o porquê isso aconteceu, por que Deus permitiu. Né? E qual que foi o propósito de todo esse cativeiro? Primeiro, punir o povo pela desobediência e mostrar ao povo, e mostrar a Jerusalém, mostrar a Israel, que o cumprimento da aliança não dependia de uma posse física da terra. O povo achava assim que a estarmos na terra prometida já estava tudo resolvido. Ou seja, aquela questão de objetivar, eu cheguei, e aí? Como é que continua essa história toda, né? Cheguei, conquistei, não preciso fazer mais nada, o pessoal relaxou. É igual a questão da quarentena, né? Não vamos aqui falar de questões políticas, né? Que está envolvendo a nossa quarentena. Mas o que aconteceu com Curitiba? Curitiba começou cedo, né? A quarentena, aí a gente conseguiu equilibrar a situação, aí baixaram a guarda, todo mundo foi baixando a guarda porque todo mundo cansado da quarentena e veio uma onda mais forte agora, né? Estamos para passar pelo pior, exatamente no momento que está todo mundo cansado, né, da quarentena. Então, talvez tenha sido feita uma avaliação errada lá atrás, né, uma antecipação de quarentena. Mas enfim, isso é só para mostrar que a gente comparando essa questão da quarentena com o que aconteceu com o povo, né? Exatamente isso. O povo relaxou, né? Assim como Curitiba relaxou agora e teve os índices de, 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 de Covid-19 aumentado, né? Então o povo lá relaxou e achava que já estarmos na Terra já era suficiente. Ou seja, a posse física, né? Deus mais uma vez prova que existe o terreno e existe o espiritual. E a posse física da Terra não garantia a, 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 a aliança. Só estar na posse, eu vou no culto e nós temos um trono físico que era o do rei. E esqueceram do principal, que era cultuar a Deus, respeitar a Deus e seguir as ordens de Deus, as leis de Deus de forma correta. Tem terra, temos o culto, temos o templo, né, que Salomão fez pra gente, estamos aqui, e temos o rei, escolhido por Deus, de descendência de Davi. Então tá tudo tranquilo, aí relaxado. E não é isso. Né? A gente tem que estar ligado intimamente com Deus. Talvez essa questão da quarentena agora e de não podermos mais estarmos reunidos na igreja seja exatamente para isso. Para a gente entender que sim, o templo físico é um ponto interessante aonde a gente pode nos reunir, onde a gente pode ter comunhão, mas que Deus deve estar nas nossas vidas em todos os momentos e não somente dentro do templo. E a gente vê que o cristianismo hoje estava muito acomodado de ser só cristão dentro do templo e saía do templo e aí poderíamos ser o que quiséssemos, né?
Então, isto é muito importante, né? Essas relações, elas não eram permanentes. Cidade, templo e trono. Isso tudo é físico. Agora tem o espiritual, o que aonde Deus firmou a aliança dele, ou seja, a aliança, a comunhão e o trono eterno do filho de Davi. Coisas importantes, vamos lá. Cidade, né, que seria a terra conquistada, né, Jerusalém ali. A cidade, o templo e o trono são físicos. E o povo estava resolvendo essas coisas e achava que estava tudo bem. Mas o que Deus quer é a aliança, a comunhão e o trono eterno, que é o filho de Davi. Que viria mais tarde, né, obviamente, mas que era a grande promessa ali. E Jerusalém se acomodou. E esta deve ser a nossa grande lição hoje. O que a gente tem colocado o nosso coração e as nossas esperanças? Em coisas físicas ou no espiritual? Ou no amor de Deus? No amor ao pé da cruz? Em se entregar a Deus? Se render a Deus? E deixar para sempre o pecado? Então, pessoal, e aí, olha só o que acontece, né? Há a restauração, há a libertação do povo. E veja que Israel tentou pelas vias, né, de mão forte, de guerra, e Deus mais uma vez provando que ele estava no controle de tudo, ele faz o exílio cair, faz a Babilônia cair, sem guerra, sem batalha. Gente, se a gente contar essa história para qualquer pessoa, ou até para um cristão que não esteja tão firmado assim na palavra, e a gente começa assim, começa a contar a história, e sempre tem aquela pessoa que quer antecipar, já vai imaginando o que vai acontecer. A gente já imagina que, não, se, poxa vida, se Deus ali tá com Israel, no final vai ter uma grande batalha, e eles vão derrotar essa Babilônia maldosa, que impôs ali o castigo, que impôs escravidão ao povo. E isso não acontece. Não acontece de forma muito simples, muito natural, muito sutil. Como é Deus, né? Como Deus gosta de fazer essas coisas e de mostrar para ele que quem manda é Deus. Não teve guerra. Não teve. Não teve. Foi tudo por foi feito um decreto, né? Quando Ciro assumiu, né? Teve ele resolve fazer esse decreto e inclusive, o povo o judeu teve até a opção de voltar a Jerusalém, né? Ou ficar. Alguns ficaram. E aí tem a questão dos judeus da dispersão, que é nesse momento, né? Que alguns ficaram. Mas olha só, vamos lá para Isaías 45, 1-4. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis, para que Ciro entre nas cidades. O Senhor abre os portões e ninguém pode fechar de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei os portões de bronze, quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei os tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Olha só, gente. Então, muito antes de Ciro assumir o poder, já o profeta Isaías já tinha declarado que através de Ciro iria cair o exílio da Babilônia. Então, o Ciro aqui vem cumprir a palavra de Deus e mostra mais uma vez que Deus estava no controle. Então, Ciro faz um decreto liberando o povo, né, libertando o povo volta para Jerusalém, alguns voltam, alguns ficam,
né, conforme tinha falado na questão da dispersão. E aí o que acontece? Os judeus começam a reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. E aí, olha só, agora vem uma coisa bem interessante, né? Tatentai, que era um sápatra, um tipo de governador da Síria, viu que o, que o povo começa a reconstruir, né, Jerusalém, e muito tempo se passou, né, já estamos agora com outro rei lá, o rei Dario, e ele vai até Dario, né, e tenta falar, pô, o povo está construindo o templo que vocês destruíram, a cidade que era de vocês, o que está acontecendo? Isso não está certo. Então, sim, muita inveja ali, né, em Tatentai, muita inveja. E aí Dario, né, que já é um outro líder ali da Babilônia, então faz o seguinte, vamos lá buscar os decretos para ver o que Ciro escreveu. E se estiver escrito alguma coisa de forma diferente, a gente vai punir Israel. E mais uma vez Deus está no controle de tudo. Dario encontrou os escritos originais, leu e determina o seguinte: Tatentai, não atrapalhe os judeus. Muito pelo contrário, agora eu te ordeno que você os ajude financeiramente a reconstruir. Ou seja, Dario ainda obrigou que Tatentai ajudasse, que a Síria, né, ajudasse financeiramente. E além disso, pediu para que ele garantisse que animais de qualidade fossem estivesse à disposição de Jerusalém, dos judeus, para que eles pudessem fazer os seus holocaustos, os seus sacrifícios. Pessoal, olha só que legal. Deus não quebrou a promessa. E nunca quebrará. Porque Deus não é homem. Né? Já tem uma música que diz isso. Né? Deus é Deus. E a palavra dele permanece fiel sempre. Porém, quem quebrou a promessa foi o povo, foi o rei, foi os sacerdotes, né? E Deus havia prometido que se isso acontecesse, haveria o castigo. E esse castigo veio. E Deus puniu, né? Deus é Deus. Ponto. E Deus é Deus que, mesmo no final de tudo isso, mesmo nesse final do exílio sem batalha, mesmo quando a Síria ficou com inveja, né? Deus é Deus de forma tremenda, que mesmo ali na inveja da Síria, determinou que ainda, através de Dario, né, que o povo tivesse ainda ajuda financeira e mais ainda, né, que ele garantisse que eles teriam animais de qualidade. Então Deus não quebrou a promessa. Mas o que a gente tem que trazer de lição, né, para nós a respeito disso tudo que foi falado hoje, né? Que muitas vezes, né, essa história da Babilônia às vezes acontece conosco aqui, né? Muitas vezes a gente se sente travado, a gente se sente oprimido. E o porquê que isso acontece? Porque estamos falhando. Estamos falhando com Deus. Porque quando nós estamos redimidos com Deus, quando quando a gente entrega o nosso coração a Deus de forma tremenda, né? De forma pura, simples, direta, as coisas cooperam para o bem. Né? A gente consegue ver a mão de Deus agindo. Isso pode acontecer individualmente, pode acontecer de forma de grupo, de forma que tudo é da vontade de Deus e a gente não sabe de qual é a dimensão disso. Então, quando acontece no individual, vamos fazer a nossa parte. Hoje a gente passa por um momento muito difícil. Diria que hoje a gente passa por um exílio. Estamos todos exilados e deportados em suas próprias casas, com medo de sair de nossas casas. Muitas vezes alguns querem ir até o templo, querem ir até a igreja e não podem por decretos. Não estou julgando que esses decretos são errados, né? Mas eu acredito que assim como Nabucodonosor, ali foi dito por Jeremias, que
que Nabucodonosor estava agindo mesmo que para o mal, que para a dor do povo, ele agia através de Deus. Era o propósito de Deus. Acredito também que o que estamos vivendo hoje também seja segundo o propósito de Deus. Deus é mau? Deus quebra aliança? Não. Agora sonde o seu coração. Veja o que você tem feito. Veja o que seus amigos têm feito, que nossos sacerdotes têm feito, que nossos líderes têm feito. E o que podemos mudar com relação a isso? Talvez a nossa força não seja tão grande para mudar todo um pensamento, mas é importante que você comece a mudança. Em si, primeiro, e depois ajudando seus amigos, quem está do seu lado, sua mãe, seu pai, seus irmãos. E que ajuda é esta? É levando a verdadeira palavra de Deus adiante, levando essa palavra firme e mostrando que a gente precisa mudar a nossa atitude. Assim como o povo de Israel lá atrás se perdeu, assim como Jeremias quebrou o vaso e falou: Jerusalém vai ser despedaçada conforme esse vaso, talvez o nosso vaso já tenha caído. Estamos aí estilhaçados, cada um na sua casa, alguns sofrendo em hospitais, alguns tendo que, enfrentar dificuldades aí do dia a dia. Mas tudo isso depende de uma mudança de atitude mundial, né? Quem somos nós para mudar o mundo? Mas você tem o poder de mudar a sua vida e a vida de quem está do seu lado. E talvez essas atitudes, de um coração redimido, de um coração posto na presença de Deus, vai fazendo a diferença neste mundo. Obviamente não vamos mudar o mundo, não temos essa pretensão, mas vamos fazer a nossa parte. Não vamos ser marionetes de políticos, de falsos profetas. Vamos fazer como Daniel lá no exílio, Vamos defender a Deus. E mesmo que sejamos lançados numa cova, mesmo que sejamos lançados na fornalha, Deus vai estar conosco. É isso. Tudo está debaixo da vontade dele. E eu creio em Deus, creio que Deus faz o melhor para nós, estamos passando por essa dificuldade, mas vamos sair. Assim como ele restaurou, o exílio, houve essa restauração lá. Se houver a nossa mudança de atitude aqui, haverá também a nossa restauração. Creio em Deus, que logo estaremos podendo estar reunidos em classe, em igreja, podendo ter a liberdade de ir e vir, mas de forma diferente, de forma consciente. Não porque mudamos os nossos hábitos, mas porque servimos a um Deus e que levaremos o nome dele em todo o lugar. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Amém. Fique com Deus e um bom domingo.